como nós vimos vários tipos de memória ROM, existe também uma evolução da memória EEPROM, que é um tipo de memória ROM, chamada memória flash, que hoje em dia não é mais considerado um tipo de memória ROM, ela só evoluiu de uma memória ROM. A memória flash é aquela que a gente encontra no pendrive. A memória que o pendrive utiliza para gravar os seus dados é a memória flash. A memória flash aparece no pendrive, aparece nos cartões de memória, aparece no SSD, que a gente discutiu aqui em aula. E a memória flash, ela é uma evolução da memória EEPROM. Por quê? Porque a memória flash também pode ser gravada, apagada e posteriormente lida através de corrente elétrica. Como a memória flash pode ser apagada e gravada várias vezes através do uso de corrente elétrica, então ela é dita uma memória que evoluiu da memória EEPROM, porque a EEPROM era a memória ROM programável e apagável eletricamente. E na memória flash eu também posso programar e apagar eletricamente. Mas por que ela não é EEPROM então, professor? Por que ela recebeu um outro nome? Por que ela foi chamada de memória flash? Simples, porque esse apagamento, essa leitura e essa gravação dos dados é feita pelo próprio usuário. E quando a gente fala dos tipos de memória ROM, o termo ROM significa memória somente de leitura para o usuário. Então quem realiza as operações de escrita, todos os tipos de memória ROM anteriores, são os fabricantes ou os técnicos em eletrônica. O usuário, para gravar dados, a memória não pode ser ROM, já que ROM significa memória somente de leitura para o usuário. Portanto, a ideia é que a memória flash, por permitir gravação, leitura e escrita pelo próprio usuário, não é um tipo de memória ROM, só evoluiu tecnologicamente de uma memória ROM, mas recebeu uma outra nomenclatura. É chamada então de memória flash. E nada tem a ver com... Ela evoluiu sim de um tipo de memória ROM, mas hoje em dia não é mais um tipo de memória ROM. Isso é importante para a prova, né? Outras características da memória flash que nós também podemos indicar é algumas coisas interessantes. Tipo, tu encontra a memória flash hoje em muitos dispositivos. Tu encontra a memória flash em pendrive, tu encontra a memória flash em cartões de memória, tu encontra a memória flash no SSD, tu encontra até mesmo BIOS armazenado dentro de memória flash lá numa placa-mãe, que é a motherboard. Então tem muitas placas, placa-mãe, tem muita motherboard, que o BIOS não está armazenado em memória ROM tradicional, que o BIOS está armazenado em memória flash. E por isso mesmo, aquele BIOS pode ser atualizado. Quer dizer, eu posso baixar uma atualização do BIOS do meu computador, da minha placa-mãe, e atualizar, se ele tiver, claro, em memória flash. Porque aí a memória flash permite, sim, a escrita pelo próprio usuário, e não somente a leitura, como o caso da memória ROM. Então são características interessantes em relação à nossa memória flash.